Muito boa noite, senhoras e senhores. Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pelos vereadores Roberto Gabriel Tozon e Saúl Spinelli, aprovada por todos os parlamentares com a finalidade de homenagear os 100 anos do Hospital São Vicente de Paulo. Convidamos a fazer parte da mesa as seguintes autoridades: o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Pedro Danelli. O prefeito de Passo Fundo, senhor Luciano Azevedo. O arcebispo metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Convidamos os líderes de bancadas para que conduzam o senhor José Miguel Rodrigues da Silva, presidente do Hospital São Vicente de Paulo, o senhor Hilário de Davi, superintendente executivo, o doutor Adroaldo Malman, diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, até a mesa principal. Convidamos a compor a mesa também o reitor da Universidade de Passo Fundo, o professor José Carlos Carles de Souza. Gostaríamos, numa deferência especial, de convidar a fazer parte da mesa os ex-prefeitos de Passo Fundo, Ayrton Lângaro Dipe e Júlio Teixeira. Registramos a presença dos vereadores Alex Necker, Aristeu Dalalana, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eloy Costa, Evandro Meirelles, Fernando Rigon, Gleison Consalter, Leandro Rosso, Luiz Miguel Chais, Márcio Patucci, Matheus Vespe, Paulo Neckley, Patrick Cavalcante, Pedro Danelli, Renato Tchecker, Roberto Gabriel Tozon, Ronaldo Rosa, Rudimar dos Santos, Saúl Spinelli, e a ausência justificada dos vereadores Rafael Colucci e Valdecir de Moraes. Queremos também
registrar e agradecer a presença do senhor Flávio Bevenho Júnior, representando a OAB seccional do Passo Fundo, Décio Ramos de Lima, ex-vereador e presidente por 12 anos do Hospital São Vicente de Paulo, Joane Alberto Andriola, representando o deputado Gilberto Capuani, Velci Nascimento, representando a Academia Passanense de Letra, Rudinei Candeias, procurador-geral do Estado, Neri Gomes, ex-vereador e representando o Conselho Municipal de Saúde, Evandro Silva, presidente da CISA, Júlio Ferreira de Andrades, ex-vereador, de toda a diretoria do Hospital São Vicente de Paulo, em especial a segunda secretária Maria Helena Doneda, o primeiro tesoureiro Nabor Machado da Silveira, o diretor administrativo financeiro Deonir Demarco e o diretor jurídico Marco Antônio de Matos, que se encontram presentes. De todos os empresários de Passo Fundo e da região, do senhor Edson Nunes, secretário de Transparência e Relações Institucionais, Jorges Oliveira, presidente da Passotur, representantes de clínicas, laboratórios e áreas ligadas à saúde, Cristine Pilati, representando a Ameplan, Dr. Júlio Stob, coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, Dr. Rudá Jorge, diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo por mais de 50 anos, Carlos Melo, conselheiro emérito do MTG, a imprensa, senhoras e senhores. Recebemos correspondências parabenizando a Câmara de Vereadores pela realização desta sessão e cumprimentando a direção, funcionários e colaboradores do Hospital São Vicente de Paulo, do deputado Gilberto Capuani e do deputado também estadual Vilmar Zanquim. Nesse momento, passamos a palavra ao vereador Pedro Danelli, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato. A imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
nossos vozes tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria dos vereadores Roberto Gabriel Tozon e Saúl Spinelli, que tem como objetivo homenagear o centenário do Hospital São Vicente de Paulo. Com a palavra, o vereador Roberto Gabriel Tozon. Boa noite a todos que se fazem aqui presentes, vieram nos prestigiar nessa tão linda homenagem justa. Cumprimento aqui o excelentíssimo prefeito municipal Luciano Azevedo, senhor presidente dessa casa, meu amigo e colega vereador Pedro Danelli, o magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo, senhor José Carlos de Souza, o presidente do Hospital São Vicente de Paulo, senhor Miguel Rodrigues da Silva, superintendente executivo do Hospital São Vicente de Paulo, senhor Hilário Jandir de Davi, diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, doutor Adroaldo Malman, o arcebispo Dom Rodolfo Weber e os ex-prefeitos Ayrton Dipp e Júlio Teixeira. Em seus nomes também peço autorização para cumprimentar todos os demais presentes, autoridades, secretários, médicos, representantes de entidades de classe, membros da imprensa, enfim. A Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo é uma das mais importantes instituições de saúde do nosso estado e a principal de nossa região, e não se tornou o que é ao acaso. Essa nobre e linda história começou pela iniciativa de um grupo de vicentinos da Sociedade São Vicente de Paulo, tendo à frente, então, o padre Rafael Iope. Naquele período, a gripe espanhola assolava não apenas aos europeus, como havia chegado com muita força na América do Sul, atingindo também Passo Fundo e a nossa região. Eis que esses vicentinos, juntamente com as zeladoras do apostolado da oração, tiveram a ideia de construir uma casa que pudesse abrigar as pessoas atingidas e oferecer algum cuidado médico, medicamentos e um maior amparo humano, levando em conta que grande parte desses necessitados eram de camadas mais pobres da nossa sociedade. O prédio que serviu de sede inicial ao Hospital São Vicente de Paulo localizava-se na Rua Paissandu, número 116, sendo fundado em 24 de junho de 1918. Possuía, na época, apenas 3 quartos e uma única sala de cirurgia. Logo, em 1921, 3 anos depois, a instituição mudou de endereço, passando para a Rua Teixeira Soares, que vem a ser a sua localização até os dias de hoje. Cumprindo à risca o ditado, fazer o bem sem ver a quem, esses vicentinos, em nome de uma ação filantrópica, acabaram dando início a algo que eles, àquela altura, sequer tinham ideia no que viria a se tornar tempos depois.
E esse crescimento da instituição foi chamando a atenção cada vez mais do estado do Rio Grande do Sul, já em meados da década de 40, quando o São Vicente de Paulo foi então comparado aos melhores hospitais de Porto Alegre pelo setor de reabilitação e estrutura que tinha, e que muitos outros hospitais grandes e de renome não dispunham na época, como eletroterapia, ultravioleta, alta frequência, raio-x e uma maior sala cirúrgica. Desde então, a expansão se manteve incessante, buscando a inovação e a evolução nos atendimentos e estrutura. Tanto na década de 60, na época dos 50 anos de fundação, o hospital, na época, com 50 anos de fundação, perdão, o hospital já contava com mais de 100 leitos, 150 funcionários e 50 médicos. Nessa linda e longa trajetória, passaram-se muitos diretores e pessoas que deixaram sua marca na instituição. Mas o grande impulso dado para que o Hospital São Vicente de Paulo passasse a ser o que é até os dias atuais, foi dado no final dos anos 60, quando o primeiro médico pediatra da entidade, e hoje presente aqui, Dr. Rudá Jorge, assumiu a direção médica e abriu o corpo clínico do hospital. Em 10 de julho de 1972, então, assume a direção administrativa da entidade esse senhor aqui ao meu lado, senhor Hilário de Davi, com a função de impulsionar o crescimento e desenvolvimento do hospital. A ele se juntaram logo nos anos seguintes vários colaboradores, como o vicentino Deonir de Marco, aqui presente, e tantos outros, com o intuito de fazer a instituição ser o que ela é hoje. O maior hospital do interior do Rio Grande do Sul e um dos maiores e mais respeitados do sul do país. Atualmente, o Hospital São Vicente de Paulo abrange praticamente toda a região sul do Brasil. Em torno de 60% dos atendimentos são de pacientes de outros municípios. A instituição conta atualmente com 3.700 funcionários, mais de 700 médicos, 685 leitos e mais de 3.000 equipamentos. Foram muitos os colaboradores abnegados que, por meio do seu suor e comprometimento, construíram o Hospital São Vicente de Paulo e fazem dele o que é hoje, sendo referência em saúde, atendimento e cuidado com a população de todo o sul do nosso Brasil. Eu, enquanto vereador e como cidadão da cidade, só digo ao Hospital São Vicente, aos colaboradores, que muitos eu tenho a honra de conhecer pessoalmente, ser amigo, inclusive. Deixar aqui o meu muito obrigado, parabenizá-los mais uma vez, a todos, por terem formado esse grupo de visionários e que fizeram o Hospital São Vicente de Paulo ser o que ele é e fazer parte do nosso desenvolvimento e da história da nossa Passo Fundo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Saul Spinelli. Quero fazer um cumprimento especial ao Dom Rodolfo, ao prefeito Luciano Azevedo, ao presidente desta casa, colega vereador Pedro Danelli, e ao presidente do Hospital São Vicente, José Miguel Rodrigues da Silva. Cumprimentando eles, cumprimento toda a composição da mesa e as demais autoridades. Quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos colegas que aprovaram por unanimidade essa homenagem, que é da Casa Legislativa,
e fazer um destaque ao meu colega Beto Tozon, que, junto com a gente, divide esta homenagem. Quero fazer na minha fala uma referência a uma entidade que completa 100 anos, em uma cidade que tem 160 anos. O Hospital São Vicente de Paulo, com certeza, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade, junto com várias entidades centenárias, mas com certeza cumpre um papel fundamental para que hoje Passo Fundo seja a 6ª economia do estado do Rio Grande do Sul e referência no Brasil como destaque em saúde, como uma das cidades do interior do país. São Vicente cumpre o papel idealizado pelo padre Rafael Iope e pelos vicentinos que há 100 anos tiveram a coragem e a ousadia de pensar em um hospital que hoje completa 100 anos. Quero fazer uma homenagem ao nosso presidente atual, José Miguel Rodrigues da Silva, e junto contigo, presidente, uma saudação ao meu amigo Décio Ramos de Lima, que por mais de 10 anos presidiu esta instituição. A você, Décio, nossa homenagem, um homem público que é reserva moral brasileira. Tenho a honra de dizer que sou teu amigo e por onde tu passou, com honestidade, competência e dedicação, deixou tua marca. Como presidente desta casa, como secretário de obras, como funcionário público e de forma filantrópica por mais de 10 anos na presidência do hospital, mas como vicentino uma vida toda. Homenageando vocês dois, eu homenageio a todos os vicentinos espalhados por essa cidade e por este país, que fazem obras sociais, curando vidas e emancipando pessoas. Quero fazer um destaque ao meu amigo Dr. Júlio Teixeira, médico deste hospital, ao Dr. Pablo Santiago, médico pediatra, ao Dr. Rudá Jorge, que aqui está conosco, e junto com eles, cumprimentando todos os médicos, mais de 700 médicos do Hospital São Vicente, Dr. Adroaldo Malman, que é o atual diretor médico, e o ex-diretor Júlio Stobe. Parabéns a vocês, parabéns pelo trabalho que realizam, e homenageando vocês, homenageio a todos os médicos que nesta casa, que neste hospital, salvam vidas 365 dias por ano, 24 horas por dia. Aos funcionários, eu quero fazer uma homenagem ao Luiz Ernesto Bagatini, 54 dos 100 anos do hospital. Um patrimônio do hospital, uma referência de dedicação, amor, diária, por mais de meio século. E a irmã Amélia Eco, que eu tenho o prazer e a satisfação dos corredores sempre em me encontrar com ela, ela dando conforto às famílias, conforto aos pacientes, sempre com aquele sorriso largo e aquela alegria de fazer o bem. Pois bem, prometi que ia falar apenas 5 minutos e combinei com o meu companheiro, com o meu colega, que faria uma fala de agradecimento, de gratidão aos homens e mulheres que aos 100 anos, ao longo de 100 anos, acreditaram no São Vicente, acreditaram em Passo Fundo. Eu quero fazer uma referência ao meu amigo Hilário de Davi. Dos 100 anos, quase a metade, chegando ali perto, junto na direção do hospital, sempre envolvido, sempre dedicado e visionário. Muitos são responsáveis pelo desenvolvimento do hospital, mas em nome de você, Hilário, eu cumprimento a todos. Todas as vezes que te procurei, todas as vezes que lá levei um projeto, uma ideia, você sempre foi parceiro, visionário e também realista, botando os pés no chão e dizendo como é que teria que ser feito. Quando nós procuramos, Beto, o Hilário, junto com o Dr. Pablo, para falar sobre o Centro Oncológico Infanto-Juvenil, e que tinha uma emenda do deputado Beto, o Hilário abraçou,
formou um grupo de trabalho e há 2 anos atrás foi inaugurado o Centro de Oncologia, mesmo sem chegar a emenda. Chegou, mas se não chegasse, o Centro de Oncologia já teria sido uma realidade, pela tua visão, pelo teu comprometimento e pela tua sabedoria. Muito obrigado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: vamos nesses mais de 5.000 municípios e procurem um hospital que tem um Rudá Jorge. Vamos nesses mais de 5.000 municípios, procurem um hospital que tem uma escola da vida, meu amigo Marco Matos. Escola da vida, numa parceria com a Prefeitura de Passo Fundo, com o Ministério Público, que colocou dentro do hospital professores que validam o estudo das nossas crianças acamadas por mais de 1, 2, 3 meses. Qual é o hospital? Qual é o hospital nesses mais de 5.000 municípios que chega a 100 anos como referência no Brasil em equipamentos, em médicos, em atendimentos? Então, Passo Fundo é a referência em saúde. Passo Fundo é escolhida nacionalmente pela melhor cidade para se envelhecer. Passo Fundo é a 6ª economia. Passo Fundo é a cidade da Universidade de Passo Fundo, que completou 50 anos. Passo Fundo tem o Cindy Lojas com 70 anos, o Esporte Clube Passo Fundo com 100 anos, mas Passo Fundo tem o Gaúcho, o Luciano já... Mas Passo Fundo tem o Hospital São Vicente de Paulo. Parabéns a todos vocês. Hilário, em teu nome, um forte abraço do Legislativo Municipal. Que venham mais 100, com o mesmo entusiasmo, com a mesma competência e com o mesmo comprometimento. Passo Fundo está de parabéns. 160 anos em um hospital com 100 anos da nossa qualidade, com o comprometimento de todos vocês. Muito obrigado. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao cerimonial que proceda à leitura do teor da placa. Senhor presidente, antes de efetuarmos a leitura, gostaríamos de registrar a presença já nesse momento do vereador Rafael Colucci e mais uma vez enfatizar e agradecer a presença dos médicos, funcionários, colaboradores e amigos, e em especial dos vicentinos do Hospital São Vicente de Paulo. E o segundo registro é que Passo Fundo, nosso Festival Internacional de Folclore, é o único no mundo a ter assistência de serviços médicos, de enfermagens, medicações e internações gratuitas aos grupos participantes, graças ao Hospital São Vicente de Paulo, desde seu início há 26 anos, e continuará fazendo esse ano em agosto. E nesse sentido, nós recebemos agradecimentos da Bolívia e da França, que tiveram atendimentos e internações com procedimentos de primeiro mundo. Obrigado, Hospital São Vicente. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo. Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede a presente placa de honra ao mérito ao Hospital São Vicente de Paulo, em reconhecimento aos seus 100 anos de fundação, consolidado como um dos mais importantes hospitais da região sul do Brasil, conforme requerimento 93/2018, de autoria dos excelentíssimos vereadores Roberto Gabriel Tozon e Saúl Spinelli. Passo Fundo,
11 de julho de 2018, assina vereador Pedro Danelli, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convido os senhores vereadores que façam a entrega da placa em honra ao mérito ao Hospital São Vicente de Paulo. Solicitamos ao setor técnico da Câmara que, nesse momento, rode o vídeo institucional do Hospital São Vicente de Paulo. O centenário de um grande hospital é recheado de grandes histórias. 100 anos. Quanta vida há em 100 anos? Quantos acontecimentos marcantes? Quantas vidas salvas em apenas um dia? Vivências, inúmeros rostos na memória, passado, presente e futuro. Alegrias da cura, da descoberta, o brilho da esperança, a fé em cada um. O olhar reaceso para o amanhã, a certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Da construção pequena e simples, com 240 metros quadrados, em 24 de junho de 1918, numa missão do padre Rafael Iope e um grupo de vicentinos no combate à gripe espanhola, a ser uma das referências em saúde no Brasil, abrangendo diversas áreas da medicina. Um hospital completo. A maior instituição hospitalar do interior do Rio Grande do Sul,
com abrangência superior a 2 milhões de pessoas. Estruturado para atender alta complexidade e organizado para o acolhimento de pacientes da rede ambulatorial e hospitalar. Certificado como hospital de ensino, a instituição é cenário de prática para mais de 1.000 estudantes. Esta dinâmica, que alia assistência, atividades de ensino e pesquisa, traz concretude na busca pela excelência em seus processos. Alta complexidade na prática é a nossa realidade para salvar vidas. Nos mais de 700 leitos, 63 mil metros quadrados, nos diversos setores, mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, corpo clínico superior a 700 médicos, 4.000 colaboradores. Entregamos diariamente cuidado, afeto, profissionalismo e competência. Em cada procedimento, fizemos muito mais que medicina. O olhar atento e zeloso perpassa pelos pacientes e contribui para resultados tão expressivos. A história escrita através do crescimento, da visão, do empenho, humanização, segurança e profissionalismo, objetivando o que há de melhor para a sua saúde. Hospital São Vicente de Paulo, 100 anos de vida, de muitas vidas. Dedicação à população, foco na segurança do paciente, investimentos com visão de futuro e alta tecnologia para fazer mais e melhor. Humanização e responsabilidade. 100 anos pela saúde. A vida nasce todos os dias e renasce tantas e tantas vezes, no abraço, no acolhimento, num olhar, toda a empatia em um tratamento. Cada um faz parte de nossos momentos e de cada conquista. Para brindar o centenário, o Hospital São Vicente recebe o selo da acreditação ONA, que certifica o compromisso com a segurança e qualidade no atendimento. Nestes 100 anos, cabe o futuro dos próximos 100. Aqui, a vida é agora. Hospital São Vicente de Paulo, 100 anos. Segurança, humanização e responsabilidade. O momento cultural desta noite contará com a apresentação do Dr. Paulo Reicher, apresentando as 2 músicas da banda PRR. Ei, som, ei, som. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. Let's just be happy and enjoy the road. Let's just be happy and enjoy the road. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. Let's just be happy and enjoy the road.
Let's just be happy and enjoy the road. Yeah. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. We should not be afraid of. We are gonna cross the bridge. Let's just be happy and enjoy the road. 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 Adoro. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Ei! É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode retirar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Vocês! É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Hey! Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Yeah! É preciso saber viver. Vocês! É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Come on, lá. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito obrigado.
Queremos cumprimentar, né, e Dr. Paulo Racha e os músicos aí que se apresentaram muito bem. Um excelente profissional e também na música também abrilhantando essa sessão solene histórica aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convido agora para fazer uso da palavra o presidente, o senhor Hilário de Davi, fazer uso da palavra o senhor Hilário de Davi, superintendente executivo do Hospital São Vicente de Paulo. Excelentíssimo senhor vereador Pedro Danelli, digníssimo presidente do Poder Legislativo Municipal e presidente dessa solenidade. Excelentíssimo senhor Luciano Azevedo, digníssimo prefeito municipal de Passo Fundo. Em nome de vossas excelências, saúdo a todas as demais autoridades que compõem a mesa e assim também as demais autoridades que foram nominadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, esta solenidade é um momento muito significativo para o Hospital São Vicente de Paulo, que se alegra pelo fato de o Poder Legislativo ter decidido prestar uma homenagem à nossa instituição, que ao longo de 100 anos tem procurado alavancar o crescimento desta cidade. Ao reconhecer a importância deste momento histórico, queremos prestar a todos os senhores vereadores os nossos agradecimentos por terem aprovado por unanimidade a proposição de autoria dos vereadores Roberto Gabriel Tozão e Saúl Spinelli, para homenagear o Hospital São Vicente. Recebemos esta homenagem em nome de todas aquelas pessoas que construíram e que constroem a história de êxito deste hospital. Falar do Hospital São Vicente é muito gratificante, porque numa caminhada de 100 anos, além de haver muitos fatos para serem contados, há muito orgulho em se poder afirmar que este hospital é uma referência interestadual, porque transcendem os limites da regionalidade. A história registra que o hospital nasceu da necessidade dos passofundenses que nos idos de 1918 ressentiam-se da epidemia da influenza espanhola, também conhecida como gripe espanhola. O espírito cristão e católico dos vicentinos, liderados pelo padre João Rafael Iop, levou à criação de uma associação civil com o objetivo de agasalhar doentes e pobres, dando a eles todo o suporte médico, remédios, conforto material e espiritual que fosse possível. A fundação do hospital ocorreu no dia 24 de junho de 1918, que passou a funcionar em um imóvel alugado situado na rua Paissandu, onde hoje é a Escola ENAVE. Contudo, a inauguração oficial ocorreu em dezembro do mesmo ano. Porém, há registro de que, antes mesmo do ato oficial de inauguração, doentes já tinham sido hospitalizados, haja vista a necessidade de cuidados pela presença da epidemia que surpreendeu a todos. Como associação civil, hoje o hospital mantém-se estruturado com um quadro social de 60 pessoas, todos egressos da Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. Estas pessoas nada pagam para serem sócias e nada recebem. É um trabalho gratuito e que mantém há 100 anos.
Nesta oportunidade, queremos homenagear os vicentinos que perseveraram na missão do Hospital São Vicente e que tiveram a força, a competência e a sabedoria para enfrentarem todas as adversidades que se impuseram na caminhada, hoje exitosa, de nosso hospital. Desde 1918 até 2018, 267 vicentinos deram seu nome e eu dou sua contribuição de forma voluntária. Igualmente, queremos rememorar os ex-presidentes, senhores Herculano Trindade, primeiro presidente em 1918, Otacílio Ribas Vieira, Luiz Biazuz, Luiz de Lima Morsch, Felice Sana, Gentil Rebeque, Plínio Graziotin, Dionísio Tedesco e Décio Ramos de Lima. Na gestão, a diretoria conta com o apoio de profissionais contratados que exercem as atividades mais técnicas na área administrativa e do corpo clínico do hospital. Esses profissionais, homens e mulheres, são pessoas com longa experiência e formação profissional. Como dissemos, falar do hospital é bom, mas é difícil limitar os temas. A sua história é rica e digna de ser contada. Falar da história do hospital é não lembrar o bispo Dom Cláudio Collin, que foi um incansável incentivador na busca do crescimento harmônico entre as pessoas e implacável na busca de melhorias para os serviços de saúde para a população de Passo Fundo, inclusive com diligências pessoais para obter recursos para a aquisição de modernos equipamentos. Seria uma ingratidão. Para ele, em memória, nossa homenagem. O tempo de nossa manifestação nessa solenidade exige que falemos do hospital e de seu relacionamento com a comunidade de Passo Fundo nos dias de hoje. No segmento de recursos humanos, por exemplo, se tomarmos os últimos 10 anos como fonte de referência, evidencia-se um dado por demais relevante. Ou seja, o hospital empregou, em média, 140 novos funcionários por ano. Hoje, são 3.800 empregos diretos. O hospital contribui de forma direta, gerando emprego e renda. O hospital adotou uma filosofia de cuidar seus funcionários exatamente para que eles tenham a tranquilidade e a serenidade para bem atender aos doentes. Desenvolve com seus funcionários de forma permanente treinamentos para aprimoramento profissional e fomenta o convívio com seus familiares num centro de lazer em parceria com a Associação dos Funcionários. Mantém em funcionamento há mais de 30 anos uma creche com 1.200 metros quadrados de área construída, totalmente gratuita para filhos de funcionários de 0 a 4 anos de idade. Hoje, aproximadamente 300 crianças frequentam a unidade. Outro referencial importante para a valorização do hospital como centro de referência está no fato de ter ser o corpo clínico aberto, o que significa dizer que a todo médico e odontólogo que satisfazer os requisitos de sua profissão é facultada a sua habilitação junto ao hospital para poder trabalhar e atender aos seus pacientes. Atualmente, o corpo clínico conta com cerca de 700 profissionais que o integram. Do ponto de vista do conhecimento, o Hospital São Vicente de Paulo, por meio de seus médicos, tem um patrimônio intelectual expressivo. E isto devido ao grande número de especialistas, de doutores, de mestres em várias áreas da medicina. E nesse mesmo cenário de preparação técnica e capacidade de produção estão os demais profissionais que atuam nos mais diferentes segmentos do complexo hospitalar,
como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, engenheiros, advogados, contadores, administradores e muitos outros segmentos profissionais. Contudo, de nada adiantaria fazer as referências que fizemos, se não ressaltarmos o nosso foco maior, o paciente. É para ele que se justifica todo o esforço despendido ao longo do tempo pelas pessoas que contam a história de avanços e conquistas desses 100 anos do hospital. No ano de 2017, pacientes provenientes de mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros estados da federação buscaram atendimento no São Vicente. Foram 38.656 internações, 1,5 milhão de atendimentos ambulatoriais. O hospital possui, e à disposição da comunidade, um dos mais completos parques tecnológicos voltados à área de saúde da região sul do país, tanto para diagnóstico, tratamento e avaliação da saúde. Também é referência na assistência de alta complexidade em várias áreas da medicina. Por causa desse diferencial, a área de abrangência expandiu-se para uma população hoje superior a 2 milhões de habitantes. Esse dado, que dignifica e engrandece nossa atuação na assistência à saúde, ao mesmo tempo demonstra um aumento do fluxo de pessoas de outras cidades para Passo Fundo, incentivando os demais setores produtivos da cidade, como o comércio, por exemplo. Com um olhar voltado para o futuro, não cansamos de projetar novas iniciativas de melhorias no serviço oferecido e de atenção à comunidade. Entre outros, estão em andamento os seguintes projetos: ampliação do espaço físico para abrigar uma nova unidade de internação de 20 leitos para pacientes oncológicos infanto-juvenil. Ampliação de espaço físico para instalação de um PET scan destinado ao diagnóstico do câncer. Reestruturação de área física para instalação de uma unidade de transplante de medula óssea. Implantação de nova unidade de tratamento intensivo com 10 leitos para pacientes neurocirúrgicos. Para nossa alegria, a população tem reconhecido o esforço que fazemos para essas conquistas. Uma das mais recentes comprovações deste reconhecimento, além desta homenagem na Câmara de Vereadores, está o fato de que, em pesquisa realizada pelo Jornal do Comércio e pela empresa Qualidata, a marca do Hospital São Vicente, nos últimos 5 anos, figura entre as 4 referências mais lembradas e preferidas da população gaúcha no segmento hospitalar. A assistência ao paciente faz com que o hospital permaneça vigilante em suas ações para continuar prestando serviços eficientes e seguros. Há pouco mais de 30 dias, o hospital recebeu da ONA, Organização Nacional da Acreditação, o certificado de hospital acreditado. O que equivale dizer que é um hospital seguro para assistência médica hospitalar. Pouco mais hoje de 4% dos hospitais brasileiros são hoje acreditados, entre 7.500 hospitais. Recebemos este reconhecimento no ano do centenário, como uma conquista e um estímulo para seguir cumprindo a missão dos pioneiros. O Hospital São Vicente de Paulo mantém com o Estado do Rio Grande do Sul, que é o gestor do SUS,
contrato destinado à prestação de serviços médicos hospitalares à população. Nesta condição, o hospital tem feito muito mais do que tem contratado com o Estado. Esses excessos no atendimento, na participação, na assistência, se justificam porque a população não pode ficar desassistida. Este registro reafirma o fato de que o hospital tem uma participação social indiscutível. Isto nos permite convocar a todos, os funcionários, os nossos médicos, os nossos odontólogos e demais profissionais que conosco trabalham, e toda a comunidade hospitalar, para que formemos um único corpo, cuja marca está na visão holística do futuro e na perseguição implacável do sucesso. Para tanto, precisamos continuar perseguindo os avanços da tecnologia, da ciência, da preservação ambiental e da formação dos recursos humanos em favor da prestação de serviços de saúde seguros à população. É o momento de agradecer, 100 anos. Agradecer a esta casa, porque em várias oportunidades os senhores vereadores analisaram e aprovaram um projeto do hospital em favor da população. Agradecer à mesa diretora da Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, senhor vereador Pedro Danelli, e a todos os demais vereadores, em especial aos proponentes desta homenagem, o vereador Roberto Tozão e o vereador Saúl Spinelli. Tenham a certeza de que esta sessão solene resgata uma homenagem a tantos cidadãos passo-fundenses que permitiram que se contasse uma história de glórias, como é a história do hospital. Agradecer às autoridades da saúde, com quem, ao longo dos anos, fomos construindo e ainda permanecemos construindo esta trajetória. Melhores instrumentos na prestação de serviços de saúde à nossa população. Agradecer a todas as entidades médicas, pois a sintonia com que mantemos o trabalho realizado ao longo desses anos tem feito a diferença da qualidade. Agradecer de forma muito particular à Universidade de Passo Fundo, reitor, e à Universidade Federal da Fronteira Sul, mas também a IMED, a FASURGS e outras instituições de ensino superior, que são nossas parceiras e que têm se filiado às ações de progresso e de conquista do hospital, principalmente na formação de recursos humanos. Agradecer à sociedade civil organizada, referindo de forma especial à CISA, entidade quase centenária que congrega os setores produtivos de nossa cidade. Agradecer à Igreja Católica, aqui representada pelo arcebispo arquidiocesano Dom Rodolfo Luiz Weber, e pelos bispos eméritos, Dom Urbano José Algaia, Dom Pedro Ercílio Simon, pela orientação que recebemos desde a fundação do hospital. Está no DNA desta instituição a observação aos princípios de fé, de caridade e de amor. Agradecer aos nossos parceiros que mantêm convênio de prestação de serviço conosco, pois, como dito pela Constituição Federal, a saúde também é livre à iniciativa privada. A sua participação tem função importante nesta caminhada exitosa do hospital. Agradecer à imprensa e seus representantes que, fiéis ao dever de informação, registraram e registram ao longo deste centenário o convívio do hospital com a comunidade. De nada adiantaria as conquistas técnicas, científicas e humanas se não tivéssemos a parceria da imprensa para dar a devida publicação e fazer com que Passo Fundo também fosse reconhecida como uma cidade de referência nacional na área da saúde. Agradecer de forma especial aos médicos e odontólogos que integram o corpo clínico e aos demais profissionais, pois nossa relação é construída com o dinamismo,
próprio de pessoas que querem crescer. Se Passo Fundo é um centro hospitalar de referência no Estado e quiçá no Brasil, é porque Passo Fundo também é uma referência médica para o Estado e para o Brasil. Agradecer com carinho os nossos funcionários. Como dito, hoje são 3.800 colaboradores que diariamente se dedicam ao objetivo de bem atender os pacientes. Todas as funções são de fundamental importância. Nosso reconhecimento por essa dedicação. Por isto, como portador dessa mensagem, da mensagem do hospital, quero dividir com todos os médicos, com todos os odontólogos, demais profissionais das mais diferentes áreas da atuação e os funcionários, esta homenagem, que hoje recebemos do povo pasfundense por meio da Câmara Municipal de Vereadores. Juntos, direção, corpo clínico e funcionários, contamos a história dos 100 anos do Hospital São Vicente. Ainda agradecer aos associados, à diretoria e aos componentes do Conselho Fiscal. Esse voluntariado que os senhores exercem há 100 anos em benefício do hospital, tem ao mesmo tempo o condão da cidadania, da solidariedade, mas também o da responsabilidade social. São os senhores e as senhoras associados do hospital, também os destinatários desta homenagem. Agradecer de forma especial ao senhor Décio Ramos de Lima e todos os integrantes de sua diretoria e do Conselho Fiscal, aos doutores Rudá Jorge e ao doutor Júlio Stobi, que encerraram seus mandatos no centenário da instituição. Nosso reconhecimento e gratidão pela dedicação e pelo comprometimento. Agradecer também aos nossos fornecedores, que sempre acreditaram no nosso trabalho e na trajetória que traçamos. Fica o nosso convite para que continue conosco, porque temos o compromisso institucional de buscar as melhores alternativas para oferecer um serviço de saúde seguro e eficiente. E para isto precisamos de bons produtos. Contudo, nossa manifestação não pode se encerrar nos agradecimentos, até porque eles são infinitamente menores do que a grandeza da obra que as pessoas fizeram ao longo desses 100 anos. Esta manifestação precisa ser encerrada com um desafio que não seja particular deste orador, que não seja particular desta diretoria ou deste quadro social, mas um desafio que comprometa a todos. Nosso desafio é que o São Vicente não pare de crescer e que mantenha seu foco a serviço da vida. Por tudo isso e por todos nós, muito obrigado. Uma bênção para nós aí, que é da vida, né? Então, senhoras e senhores, colegas vereadores, essa presidência vai quebrar um pouco o protocolo para dizer aos senhores que este é o momento não só de uma sessão solene, é um momento único, que nós estamos aqui
comemorando uma instituição, que são as pessoas que construíram e estão lá no Hospital São Vicente. Quero agradecer aos colegas vereadores pela presença e pelo apoio, os dois proponentes, colegas vereadores, Betinho Tozon e Paulo Spinelli. Agradecer a mesa que está composta aqui, a todos os senhores e senhoras. Dizer que nós somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite. Como disse, nós estamos aqui comemorando e fazendo uma sessão solene em homenagem à vida. É um momento de reflexão e de olhar para trás as pessoas que nesses 100 anos construíram essa história e que estão lá hoje. E amanhã é outro dia. Nossos diretores, prefeito Luciano, a todos aqui. É outro dia de pensarmos o futuro do hospital, o futuro de nossa cidade. Como disse, quebrar o protocolo, como nós estamos fazendo uma homenagem a uma instituição que cuida da vida, da nossa vida, eu vou pedir para o arcebispo Dom Rodolfo Weber fazer uma bênção ao hospital, às pessoas, desde aquela simples operário que está lá trabalhando, nesse momento, às 24 horas, até a direção do hospital. Que tenhamos muita sabedoria para enfrentar os desafios que nos esperam o dia de amanhã. Como diz o próprio nome, a bênção, essencialmente é gratidão por algo que existe, por algo que é realizado. É um bem e ao mesmo tempo manifesta que este bem é feito não somente com a capacidade humana, com a inteligência humana, mas também provém do sumo bem, que é o próprio Deus. E como foi lembrado várias vezes, uma marca desse hospital, ele nasce da caridade. Portanto, de fazer o bem não interessa a quem. E boa parte do trabalho é feito de uma forma voluntária, especialmente quem tem a maior responsabilidade da condução do hospital. E por isso mesmo só faz isso quem tem um grande amor a Deus, um grande amor ao próximo. Isso supera muitos outros obstáculos e vai além das relações profissionais, que são fundamentais, porém quando se coloca numa dimensão de bem, se vai muito além disso, consegue ultrapassar muitas vezes os limites técnicos, porque querendo ou não, a nossa vida é limitada e finita, por isso nós olhamos para a dimensão da transcendência. E a oração do Pai Nosso é esta oração que pensa em cada dia, para que cada dia se torne eterno. Por isso eu gostaria que nós colocássemos esta bela obra nas mãos do Senhor e manifestando o nosso desejo de cuidarmos e a colaborarmos também naquilo que está ao alcance de cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade, que inspirastes essa obra chamada São Vicente de Paulo para cuidar da vida. Vos louvamos e bendizemos por esses 100 anos de atividades realizadas, por todo o bem feito. Mas acima de tudo invocamos a Tua presença, a Tua luz, a Tua sabedoria, para conduzir a todas as pessoas que fazem o hospital, desde a direção, passando por todos os serviços necessários, por aquilo que nós entendemos hoje como um hospital moderno, que presta os melhores serviços possíveis. Dai a todos sabedoria, coragem, discernimento, mas acima de tudo um grande amor para cuidar da vida.
Que tua bênção desça sobre todos essa bela obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem ao centenário desse hospital tão importante para a nossa cidade, para o Estado e para a região sul do Brasil. Parabéns a todos que construíram esses 100 anos de histórias do Hospital São Vicente de Paulo. Agradecemos a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, damos por encerrada a presente sessão solene.